gente, tudo bem? Beleza? Nós vamos estudar aqui a Lei 8.112 de 1990, que é a lei que trata do Estatuto do Servidor Público Federal, ok? A ideia é fazer aulas esquematizadas para que vocês, a partir dos slides, já tenham todas as informações necessárias para fazer uma boa prova. Durante as aulas eu vou fazer anotações, análise de artigos, vou colocar algumas tabelas aqui esquematizadas para a gente interpretar melhor as informações e vou resolvendo exercícios, ok? Vamos lá então, vamos começar do começo, do artigo 1º. Então, o artigo 1º diz assim: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Servidores públicos civis da União. Aí ele coloca, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Ok? Então, isso quer dizer, em outras palavras, que a Lei 8.112 ela não vai se aplicar a todos os agentes públicos, somente aqueles que são servidores públicos civis federais, tá? Não se aplica, portanto, não se aplica a todos os agentes públicos. Beleza? Tranquilo. Não se aplica a todos os agentes públicos. Bom, nesse caso, vejam lá, ele colocou aqui autarquias e fundações. Ok? São coisas que caem na prova, daqui a pouco vocês vão ver em questões. Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui, e os empregados públicos federais? E os empregados públicos federais? Os empregados públicos federais, gente, vão ter lá o seu regime CLT. A situação deles é regulamentada pela Lei 8.112? Não. Então não participam nesse caso. Quando uma questão falar de empregados públicos federais, que são seletistas, o caso deles não é regulamentado pela Lei 8.112. Tudo bem? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Funcionário da Caixa Econômica Federal. Ok? Então não tem sua situação regulamentada pela Lei 8.112. Então, basicamente, a lei, quando que ela é aplicada? Aos servidores estatutários da administração direta federal, aos servidores das autarquias federais, inclusive em regime especial, e aos servidores das fundações públicas federais. Então, nós aqui que estamos trabalhando com carreiras educacionais, os servidores dos institutos federais têm sua situação regulamentada pela Lei 8.112. Por quê? Porque os institutos federais são autarquias federais. Ok? A lei não é aplicada, aos empregados públicos federais, que são regidos pelas disposições da CLT, aos servidores públicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e aos militares. Então, se de repente a pessoa fala assim, mas eu sou servidor do Estado, passei num concurso público e tudo mais, meu regime não é seletista, aí vai ter um estatuto próprio do Estado, que normalmente é muito parecido, a regulamentação é muito parecida com a Lei 8.112. A regulamentação considera uma série de aspectos da Lei 8.112, mas aí é um estatuto próprio. Ok? Não é a lei federal. Visto isso, e como nosso objetivo aqui é prova, não é? Olha lá uma questão de concurso. Para os efeitos da Lei 8.112 de 90, não são servidores públicos. Não são servidores públicos. E agora? Nesse caso aqui, a questão
Traz os que se sujeitam ao regime jurídico estatutário, ou os ocupantes de cargos nas autarquias públicas. Estes são servidores públicos. Os funcionários das empresas públicas. Funcionários das empresas públicas não são servidores públicos, são empregados públicos e o regime é seletista, ok? Aliás, a gente pode até colocar aqui uma tabelinha. Então, no caso da administração indireta, vou mudar a cor. No caso da administração indireta, então nós temos lá, ó, vou colocar aqui assim, ó, administração indireta. Então, no caso de autarquias e fundações públicas federais. Fundações públicas federais. Como que funciona? Tanto as autarquias como as fundações públicas federais são pessoas jurídicas, né, de direito público. Então, para essas pessoas jurídicas de direito público, os agentes são seus agentes, a situação, a regulamentação dos seus agentes, regida pela Lei 8.112 de 90. No caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, exemplo, Caixa Econômica e Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras, tá? Então, empresas públicas e sociedade de economia mista federais. São pessoas jurídicas de direito privado, tá? Aqui nós temos pessoas jurídicas de direito público. Aqui nós temos pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, os agentes, a situação dos seus agentes será regida pelas disposições da CLT e não da Lei 8.112. Facinho, não é? Facinho, facinho, tranquilo. Então, por enquanto, está tranquilo. Vamos lá, continuando. Artigo 2º, conceito de servidor. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, pessoa legalmente investida em cargo público. A doutrinadores, aquelas pessoas que escrevem sobre direito administrativo, por exemplo, né? Coloca lá, em sentido amplo, dá uma definição para servidor. Então, em sentido amplo, servidor seria a pessoa física que presta serviço ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Essa seria uma definição mais abrangente, tá? Em sentido amplo, gente, dentro disso aqui, a gente pode encontrar 3 categorias, então, de servidores. 3 categorias, ok? Então, a gente tem lá, no caso de servidores, não, de funcionário público, vamos dizer assim. Então, nós temos o estatutário ou servidor público. Aqui seria no sentido estrito, ou servidor público. Tá? Sentido, não no sentido amplo, aqui é sentido estrito. Está dentro. Beleza? Quem que é esse estatutário aqui, ou servidor público? Né? Se nós tivéssemos que identificá-lo. Vou até mudar a cor. Ó. São
titulares de cargo público efetivo ou em comissão com regime estatutário definido em lei. Ok? Aí nós temos, dentro ainda desse conceito amplo, a gente tem também os empregados públicos. Quem são os empregados públicos, Vinícius? Esses não ocupam um cargo público e também não possuem direito à estabilidade, eles são seletistas, tá? Então não possuem, não ocupam, vou colocar aqui, um cargo público. E não possuem estabilidade. Um funcionário lá do Banco do Brasil, por exemplo, está lá numa instituição privada, não é? Pessoa jurídica de natureza de direito privado. Então, seletista. Não entra nessa categoria de estatutário aqui ou servidor público. E por fim, a gente tem os temporários. Os temporários. Os temporários, gente, eles vão atender uma necessidade temporária. Exerce função pública? Exerce, só que não está vinculado ao cargo público, ao emprego público. Eles vão atender uma necessidade que vamos dizer assim, excepcional. É de interesse público, mas é excepcional. Então, a situação do temporário é regulamentada por lei específica. Tá? Então, vai ser regulamentada por lei específica. Com base nisso, se nós olharmos então para o artigo 2º novamente, para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, a lei 8.102, o artigo 2º, se refere a qual das três categorias? Ao estatutário ou servidor público em sentido estrito, ok? Então, refere-se a essa primeira classificação aqui que nós trabalhamos das três categorias. Tranquilo? Isso aí. Então, tá aí o artigo, um aspecto aí sobre o artigo 2º. Agora, o conceito de cargo público. Vamos falar um pouquinho de cargo público. O artigo 3º diz assim: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, a pessoa que está num cargo, essa pessoa tem um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em decorrência do cargo, tá? E não da pessoa, em decorrência do cargo, na estrutura organizacional que deve ser cometida no servidor. Beleza. E depois a gente vai analisar também o parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão, e não em caráter temporário, provisório, por exemplo. Ok? Antes de analisarmos o 4º, vamos ver então o artigo 3º. Quem ocupar um cargo público, gente, é porque está regido a partir, aí tem a sua situação, né, regida por um estatuto funcional, ok? Então, ele tem lá o estatuto funcional, esse estatuto funcional vai colocar lá quais são suas obrigações, suas responsabilidades, suas atribuições, seus direitos, seus deveres, né? Então, um estatuto vai prever isso. Continuando. Outra coisa aqui, ó, que nós vimos de importante, ó, tá aqui, a criação do cargo público é por intermédio de lei, ok?
Então, criação do cargo público é por intermédio de lei. E aí a gente pode fazer uma divisão dos cargos públicos. Alguns cargos são cargos isolados. Outros são cargos de carreira. Outros são cargos comissionados. Tá? Então, é a divisão dos cargos públicos. Por exemplo, os cargos isolados. Se ele é isolado, ele é formado por uma pessoa apenas. Tá? Então, formados apenas, aliás, por uma classe apenas. Então, formados apenas por uma classe. E aí, com o passar do tempo, o ocupante do cargo não tem direito a progredir na carreira. Então, são os que não podem progredir na carreira. Tá? Cargo isolado são aqueles que não podem, quem tem cargo isolado, formado apenas por uma classe, são aqueles que não podem progredir na carreira. Já cargos de carreira são os que podem progredir na carreira. Então, eles são organizados em classes. Ok? Esses aqui são organizados em classes e quem ocupa pode progredir na carreira. Existe um plano de carreira. Tá? Então, primeira coisa importante são os organizados em classes. E tem aqui, são os que podem progredir na carreira. Então, por exemplo, o técnico lá em assuntos educacionais, o professor, vamos falar aqui do técnico em assuntos educacionais, um servidor do Instituto Federal, ele entra aqui num cargo de carreira. Tá? Ele está dentro, o cargo dele é organizado em classes, e ele pode progredir na carreira. Então, por exemplo, lá na lei, já que eu falei disso aqui, né? Lá na lei, deu um branco agora, na lei 11.091 de 2005, que vai falar do plano de carreira, né, desse profissional no âmbito dos institutos federais, a gente vai ver o quê? Que existem, deixa eu passar para pro outro lado aqui, ó. Será que eu tenho uma? Não, não tenho. Então, existem o quê? No plano de carreira, são 5 níveis de classificação. Tá? 5 níveis de classificação. E 4 níveis, então 5 níveis de classificação e 4 níveis de capacitação. Então, aqui nós vamos ter nível A, B, C, D e E. Tá? E aí, os de capacitação, para cada nível desse, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, aí tem a progressão por capacitação profissional ou por mérito profissional. Mas aí é uma outra lei que a gente estuda nos cursos, aí, que é a Lei 11.091 de 2005, eu não vou ficar falando dela agora. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Então, aí ela vai falar progressão por capacitação profissional ou por mérito profissional dentro desses 5 níveis de classificação e passando também pelos 4 níveis de capacitação. Ok? E, por fim, os cargos comissionados, que são os ocupantes das funções de direção, chefia e assessoramento. Então, são as 3 divisões aí dos cargos públicos. Vamos lá. E aqui o artigo 4º, né? É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, a regra é proibida a prestação de serviços gratuitos, ok? Salvo os casos previstos em lei. Só que em caráter de exceção, né? Em caráter de exceção, havendo necessidade mesmo, aí a prestação de serviço gratuito pode ocorrer desde que exista uma lei prevendo. Uma lei precisa regulamentar esse serviço e prever isso,
ok? Mas a princípio a regra é proibida a prestação de serviços gratuitos no âmbito aí do servidor federal e tal. Bom, com isso, pessoal, a gente vai ver aqui alguns exercícios, como que esses conteúdos caem em concurso. Primeiro, a Lei 8.112 de 90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias, fundações federais. De acordo com o referido dispositivo legal, é correto afirmar que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Tá aqui. Tá? Então, acabamos de ver. Vejam que é bem o artigo de lei mesmo que cai para vocês. Depois aqui ele vê o gozo dos direitos políticos não é requisito para investidura. Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas. Os cargos públicos são criados por lei para provimento apenas em caráter efetivo, não. Aí vai depender do cargo, pode ser para outro caráter. Cargo é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonados. Isso aqui nós vamos estudar também. Okay? Não é, nós vimos pela divisão que já deu para perceber que não é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os vencimentos. Né? 2. Em relação à Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações, é correto afirmar que suas disposições aplicam-se também aos servidores públicos civis dos estados? Não, apenas da União. Aí os estados, os municípios vão ter seus estatutos próprios. Servidor é a pessoa legalmente investida em um emprego público, gente. Ó, ele quer a correta, né? Ó, quer a correta. Então, emprego público não, encargo público, né? Então, a B está errada. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Aqui a C é a correta. Tá? Vimos também isso na lei. Tem mais aqui. 3. Para fins do regime jurídico único estabelecido pela Lei 8.112, considera-se servidor público apenas a pessoa legalmente investida em cargo público efetivo, apenas a pessoa legalmente investida em cargo público sujeito a estágio probatório, apenas a pessoa legalmente investida em cargo público efetivo ou em comissão. Isso, por isso que a A está errada. Ou em comissão. Está aqui a letra C. Tá? E aí tem uma tabelinha aqui, ó. Cargo público em provimento em caráter efetivo. Aí, para caráter efetivo, a pessoa tem que passar no concurso público. Com a posse, ela vai ser considerada servidor público estatutário, tá? Então, é com a posse. Possui todos os direitos previstos no Estatuto Funcional e apenas pode ser exonerado nas hipóteses legais. Agora, se for cargo público com provimento em comissão, não há obrigatoriedade de aprovação em concurso. Pode ser designado para o seu exercício servidor, carreira ou terceiro alheio à atividade pública. Quando não for ocupado por servidor de carreira, não faz jus a todos os direitos previstos no Estatuto e pode ser exonerado a qualquer momento. Então, nós falamos aqui que apenas as pessoas legalmente investidas em cargo público efetivo em comissão, e aqui eu coloquei uma tabelinha diferenciando o que é o cargo público, as características do cargo público efetivo e as características do cargo público em comissão. Tudo bem? E aí a gente vai encerrar essa primeira parte da aula aqui em que nós estudamos os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, ok? Agora a gente vai fazer a análise, obviamente, dos próximos artigos e eu vou para o artigo 5º, em que a gente vai falar dos requisitos básicos para a investidura. Então, até daqui a pouco. Valeu!